Empregada pobre enfrenta sequestrador e salva filha do milionário. O pior acontece. Uma festa luxuosa movimenta uma mansão no Rio de Janeiro. Convidados circulam pelos salões iluminados, música suave preenche o ar e tudo parece perfeito até que, de repente, a filha do milionário some sem deixar rastro. O clima de celebração se transforma em desespero. O que parecia apenas um descuido se revela muito mais complexo, e a busca pela menina abre caminho para uma série de segredos, alianças improváveis e escolhas difíceis que vão mudar para sempre a vida daquela família. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo dessa história. O desaparecimento da menina não é apenas um incidente isolado. É o início de uma trama repleta de reviravoltas, onde uma empregada humilde prova coragem e se torna peça-chave em um jogo de confiança e emoções. Entre o luxo da mansão e a simplicidade das ruas do Rio, cada detalhe guarda um mistério, e cada personagem carrega uma intenção oculta. O que está prestes a acontecer vai desafiar certezas, revelar fragilidades e mostrar que até as maiores fortunas não compram aquilo que mais importa. A mansão imponente se erguia na orla do Rio de Janeiro como um símbolo de poder e sucesso. Era uma tarde quente de sábado, e os preparativos para a festa já agitavam todos os cantos da casa. Jardineiros ajeitavam flores, garçons treinavam o serviço de bandejas e decoradores corriam para alinhar os últimos detalhes. Para os convidados, seria apenas mais uma celebração luxuosa. Para o milionário, no entanto, tratava-se de algo muito mais significativo: a comemoração do aniversário de sua filha única, a razão de sua vida. Homem disciplinado, dono de uma rede de empresas de investimentos, ele sempre fora visto como alguém inflexível, que vivia cercado de contratos, reuniões e números. Porém, quem convivia mais de perto sabia que havia nele uma sensibilidade escondida, revelada principalmente nos momentos que passava ao lado da filha. A festa, com todo o brilho que representava, era mais uma tentativa de demonstrar o amor e cuidado que tinha por ela, mesmo que, no fundo, lutasse contra um dilema silencioso: a dificuldade em equilibrar a rigidez de sua postura de pai protetor com a necessidade de deixar a menina crescer com liberdade. Convidados começaram a chegar ainda no final da tarde. Carros importados estacionavam na frente da mansão, o som das ondas misturava-se à música ambiente, e garçons ofereciam taças de espumante. Dentro do salão principal, o cenário era de tirar o fôlego: lustres de cristal refletindo a luz do entardecer, mesas cobertas por toalhas brancas, arranjos tropicais espalhados pelos cantos. Tudo parecia perfeito. Enquanto cumprimentava alguns empresários influentes, o milionário não deixava de olhar para a filha, que corria entre os convidados, rindo e brincando. Era impossível não sentir orgulho, mas também medo. A cada vez que a perdia de vista, mesmo por poucos segundos, um aperto tomava conta de seu peito. Ele sabia que o mundo fora dos muros da mansão era cruel, e temia que um dia a menina pudesse ser atingida por esse contraste que ele sempre tentou mantê-la distante. Foi nesse clima de festa que a empregada humilde entrou em cena. Contratada há pouco tempo, era discreta, trabalhadora e sempre atenta a cada detalhe. Enquanto organizava algumas bandejas na cozinha, percebeu algo estranho. Um homem que não parecia estar entre os convidados circulava pelos corredores, desviando o olhar sempre que alguém passava. A princípio, pensou ser apenas um fornecedor atrasado ou alguém da equipe técnica, mas algo em seus gestos despertou desconfiança. Movida por um instinto difícil de explicar, decidiu segui-lo à distância. O corredor lateral da mansão estava mal iluminado, e o homem parecia se aproveitar disso para caminhar sem ser notado. Em determinado momento, entrou em uma sala vazia. A empregada, em silêncio, se aproximou da porta entreaberta e ouviu a voz suave da menina. O coração dela disparou. A cena seguinte foi um choque. A criança, claramente assustada, estava sendo conduzida pelo estranho para fora da sala por uma porta lateral que dava acesso ao jardim. A empregada, sem pensar duas vezes, correu, agarrou a menina pelo braço e, com firmeza, encarou o homem. Ele tentou se justificar dizendo que a menina havia se perdido, mas sua expressão denunciava nervosismo. O embate durou apenas alguns segundos, até que funcionários de segurança, chamados pelo grito da empregada, se aproximaram. O homem recuou e desapareceu pelos fundos da mansão antes que fosse detido. O milionário foi avisado imediatamente. Ao chegar ao local, encontrou a filha nos braços da empregada, tremendo, mas ilesa. O alívio foi imenso, mas também veio acompanhado de uma onda de desconfiança. Como alguém havia entrado na festa sem ser convidado? Como sua filha tinha chegado até ali sem que ele percebesse? E,
principalmente porque uma funcionária recém-contratada tinha sido a única a agir. O olhar dele para a empregada foi uma mistura de gratidão e dúvida. A emoção o impedia de expressar palavras naquele instante, mas a cena ficaria gravada para sempre em sua memória. A festa terminou em clima de tensão. Convidados murmuravam, jornalistas tentavam capturar informações, e a mansão, antissímbolo de segurança e conforto, parecia agora vulnerável. O milionário, ainda abalado, passou a noite em claro, observando a filha dormir ao seu lado, revendo mentalmente cada detalhe do ocorrido. Ele não podia admitir fraqueza, mas também não podia ignorar que a realidade estava muito além de seu controle. No dia seguinte, os jornais locais noticiaram discretamente o incidente, sem mencionar nomes, mas levantando questionamentos sobre falhas de segurança em eventos de alto padrão. Isso irritou o milionário, que prezava por sua imagem impecável. Decidiu reforçar a segurança da mansão e investigar cada pessoa que havia entrado na festa. Enquanto isso, a empregada voltou para sua casa simples em uma comunidade próxima. Seus vizinhos a parabenizaram pelo ato de coragem, mas alguns insinuaram que ela poderia ter se aproveitado da situação para ganhar prestígio junto à família rica. Essas palavras a machucaram, mas não a abalaram. O que importava era ter feito a coisa certa. Ainda assim, ela não tinha ideia de como sua vida mudaria a partir daquele dia. A menina, por sua vez, demonstrava crescente apego à empregada. Em poucos dias, passou a procurá-la em cada canto da mansão, pedindo que lhe contasse histórias simples sobre sua comunidade, suas brincadeiras de infância e até sobre como era a vida fora dos muros luxuosos. Essa aproximação começou a incomodar o milionário, que sentia perder espaço no coração da filha. Foi nesse momento que o protagonista percebeu que a empregada não era apenas uma funcionária. Sem querer, ela havia se tornado peça-chave em um jogo de confiança que ele ainda não compreendia completamente. Ao longo da semana, novas pistas surgiram. Um dos seguranças encontrou uma pulseira infantil caída perto do portão lateral, o mesmo por onde o homem misterioso havia escapado. A menina afirmou que não era dela, mas os desenhos que ela fazia em segredo mostravam uma figura que se parecia muito com o desconhecido da festa. O milionário começou a perceber que o incidente não havia sido um simples acaso. E, pior ainda, talvez sua filha soubesse mais do que estava revelando. O silêncio da mansão contrastava com o barulho das ondas que vinham da praia ao fundo. Depois da festa interrompida pelo susto, os dias pareciam pesados, como se cada canto carregasse lembranças do incidente. O milionário caminhava de um lado para o outro na sala de reuniões particular, onde costumava resolver os assuntos de seus negócios, mas dessa vez não eram contratos nem acionistas que lhe tiravam a paz. O que não saía de sua mente era a imagem da filha assustada e a certeza incômoda de que sua proteção havia falhado. Determinou que nenhum detalhe seria ignorado. Mandou revisar cada câmera de segurança, contratou mais homens para vigiar a casa e até reforçou o muro dos fundos. As medidas, no entanto, não trouxeram o alívio que esperava. O vazio continuava ali, acompanhado pela dúvida. Quem era o homem misterioso que se infiltrara na festa e por que sua filha parecia saber mais do que dizia? No café da manhã de domingo, sentado diante da mesa impecavelmente posta, percebeu algo ainda mais perturbador. A filha não queria falar sobre o ocorrido com ele, mas se abria com a empregada, que a escutava com paciência e carinho. Ele observava de longe, sentindo uma mistura de ciúme e gratidão. Era como se a menina tivesse encontrado em outra pessoa o conforto que buscava. O milionário era orgulhoso demais para admitir, mas aquela situação o feriu. Sempre se orgulhara de ser um pai presente, apesar da agenda intensa. Agora, via sua autoridade ser desafiada por alguém que mal conhecia. E, no fundo, temia que essa aproximação fosse perigosa. Afinal, como confiar de verdade em alguém que vinha de uma realidade tão distante da sua? Na segunda-feira, um encontro inesperado trouxe novas inquietações. Ao chegar à empresa para uma reunião, recebeu uma visita de um de seus sócios mais antigos, que o aconselhou a não misturar a vida pessoal com os negócios. O sócio insinuou que boatos sobre o incidente da festa já circulavam entre investidores e que isso poderia abalar a credibilidade da companhia. A mensagem era clara: cuidar de sua imagem pública era tão importante quanto proteger a filha. Essa conversa o deixou ainda mais pressionado. Ele queria resolver tudo sozinho, sem expor fraquezas, mas percebeu que a situação havia escapado de seu controle. Quando voltou para casa, encontrou a filha no jardim, brincando com a empregada. Elas riam de algo simples, uma bolinha de sabão que voava ao vento,
e essa cena mexeu com ele. O contraste entre sua rigidez e a leveza das duas o fez refletir sobre sua própria maneira de viver. No entanto, a desconfiança não se dissolveu. Decidiu testar a lealdade da empregada. Chamou-a para uma conversa séria em seu escritório e agradeceu pelo que havia feito na festa. Em seguida, ofereceu-lhe uma quantia em dinheiro, dizendo que era uma forma de reconhecimento. O gesto não era apenas gratidão, mas também uma armadilha para ver como ela reagiria. A empregada recusou, com firmeza e até certa indignação. Disse que havia agido por instinto, porque não poderia ignorar uma criança em perigo. A resposta o desconcertou. Ele estava acostumado a ver pessoas ao seu redor se moverem por interesse, mas ali estava alguém que não aceitava recompensas. Mesmo assim, a dúvida não desapareceu por completo. Dias depois, ao revisar as imagens da festa, notou que a empregada havia seguido o homem desconhecido antes mesmo de qualquer sinal claro de perigo. Aquilo poderia significar duas coisas: uma coragem fora do comum ou uma coincidência suspeita. Enquanto o milionário mergulhava nessas reflexões, a filha começou a revelar pequenos segredos à empregada. Contou que tinha visto aquele homem várias vezes rondando a mansão e que desenhava sua figura para não esquecer os detalhes. Disse também que sentia medo de contar ao pai, porque sabia que ele ficaria ainda mais rígido, e tinha medo de ser trancada em casa. A empregada, dividida entre a confiança da menina e o respeito ao patrão, se viu em um dilema. Se contasse tudo, poderia perder a confiança da filha. Se escondesse, arriscaria sua posição. Escolheu o meio-termo, conversou discretamente com o milionário, sem revelar todas as palavras da menina, apenas reforçando que talvez fosse necessário ouvir mais a criança em vez de apenas protegê-la com grades e seguranças. O milionário interpretou esse conselho como uma crítica velada. Sua primeira reação foi de irritação, mas logo depois percebeu que talvez a empregada tivesse razão. Essa percepção, no entanto, só aumentou seu conflito interno. Ele não estava acostumado a ceder, muito menos a reconhecer que precisava de ajuda. As semanas seguintes trouxeram novos acontecimentos que mexeram ainda mais com sua estabilidade. Durante uma reunião de negócios, recebeu a notícia de que investidores estavam desconfiados por conta dos rumores da festa. Para contornar a situação, teria que viajar a São Paulo para garantir um contrato importante. Relutante, deixou a filha na mansão, sob vigilância redobrada. Mas, em sua ausência, a menina aproveitou para explorar os arredores, e em um impulso de curiosidade, escapou com a ajuda de uma funcionária simpática da cozinha. Foi a empregada quem percebeu o desaparecimento primeiro. Seguindo rastros da criança, encontrou-a na pracinha de uma comunidade próxima, brincando com outras crianças de sua idade, algo que jamais tinha experimentado antes. Ao vê-la tão feliz, a empregada hesitou em levá-la de volta imediatamente. Entendeu, naquele instante, o desejo oculto da menina de viver uma vida mais simples, longe das pressões de ser filha de um milionário. Quando o pai voltou e soube do episódio, ficou furioso. Repreendeu a filha, afastou funcionários e quase demitiu a empregada, acusando-a de negligência. Mas, durante a discussão, a menina chorou e disse algo que o desarmou. Só se sentia segura ao lado da empregada. Esse momento de vulnerabilidade da filha mexeu profundamente com ele. Pela primeira vez, percebeu que o problema não era apenas o mundo externo, mas a forma como ele mesmo lidava com o medo de perder o que mais amava. Ainda assim, sua rigidez não desapareceu de imediato. Ele determinou novas regras, estabeleceu limites mais duros e reforçou a segurança, mas internamente sabia que estava lutando contra algo maior, sua própria incapacidade de confiar. No final daquele mês, um novo detalhe chamou a atenção. Um vizinho relatou ter visto um homem estranho rondando a área da praia próxima à mansão. A descrição coincidia com a figura dos desenhos da filha. O milionário não quis demonstrar fraqueza, mas decidiu agir em silêncio. Contratou investigadores particulares e começou a reunir informações, sem contar a ninguém. Esse segredo, porém, teve um custo. Ao manter tudo escondido, afastou ainda mais a filha e aumentou a desconfiança da empregada. Ela percebeu que havia algo que ele não revelava e se sentiu usada, como se estivesse ali apenas para ocupar um espaço de confiança que ele não era capaz de preencher. O peso das circunstâncias cresceu. O milionário precisava decidir se continuaria isolado em sua rigidez ou se aceitaria, de uma vez por todas, que não poderia enfrentar sozinho o que estava por vir. O tempo passava e a tensão só aumentava. A mansão, antes símbolo de segurança, agora parecia uma fortaleza desconfortável,
cheia de regras e olhares desconfiados. O contraste com as cores, músicas e simplicidade da comunidade onde a empregada vivia se tornava cada vez mais evidente. A filha do milionário, mesmo sob vigilância, carregava no olhar a saudade da liberdade que havia experimentado. O milionário, dividido entre a disciplina que o moldara e a sensibilidade que tentava esconder, começava a perceber que sua maior batalha não era contra o homem misterioso que rondava sua vida, mas contra os muros que ele mesmo havia erguido dentro de si. O sol nascia preguiçoso sobre o Rio de Janeiro, tingindo o céu de tons alaranjados. Da varanda da mansão, o milionário observava o mar com um olhar distante, tentando encontrar respostas entre as ondas que quebravam na areia. As últimas semanas haviam sido intensas, cheias de decisões duras e discussões que pareciam não ter fim. Mesmo depois de reforçar a segurança, contratar investigadores e impor novas regras dentro de casa, a inquietação continuava. Era como se cada movimento fosse observado por olhos invisíveis. A filha, por sua vez, parecia mais calada. Desde que havia sido repreendida por ter saído escondida até a comunidade próxima, guardava no peito uma mistura de ressentimento e desejo de liberdade. O pai notava seu afastamento, mas não sabia como se aproximar sem parecer autoritário. A cada tentativa de conversa, ela se fechava ainda mais, refugiando-se nas histórias simples que a empregada contava, cheias de cores, sons e lembranças de uma infância sem luxo, mas repleta de afeto. A empregada também não vivia dias fáceis. O episódio da pracinha ainda ecoava como uma acusação velada. Embora tivesse conseguido salvar a menina de uma situação pior, carregava o peso de ter quase perdido o emprego. Sua família, na comunidade, pressionava-a constantemente, pedindo mais ajuda financeira. O trabalho na mansão era sua principal fonte de renda, mas a cada nova desconfiança do patrão, ela temia que pudesse perder tudo. Foi nesse clima tenso que surgiu o primeiro sinal de algo maior. Um dos investigadores particulares trouxe uma pasta com informações sobre o homem misterioso que havia aparecido na festa. As imagens capturadas pelas câmeras de segurança da vizinhança mostravam um sujeito que frequentava os arredores da mansão há meses. Aparentemente, ele não tinha antecedentes graves, mas havia trabalhado em serviços temporários para fornecedores da própria empresa do milionário. Essa revelação trouxe à tona uma possibilidade perturbadora. Alguém de dentro poderia ter facilitado sua entrada. O milionário sentiu o sangue ferver. Sua empresa sempre foi símbolo de confiança e solidez. Descobrir que um elo interno estava envolvido com a ameaça à filha foi um golpe duro. Decidiu, então, iniciar uma investigação silenciosa dentro dos negócios. Para isso, precisaria se ausentar mais vezes, viajando entre filiais e reuniões sigilosas. Mas cada ausência aumentava a distância entre ele e a menina. Enquanto isso, a filha demonstrava sinais claros de rebeldia contida. Guardava os desenhos do homem misterioso em uma caixa escondida e, certa noite, confidenciou à empregada que tinha certeza de que ele ainda estava por perto. Disse que o havia visto novamente, desta vez do lado de fora da escola de música onde ela ensaiava piano. O medo misturava-se à estranha familiaridade. Para a criança, aquele rosto já fazia parte de seu cotidiano, ainda que em segredo. A empregada ficou em choque. Não sabia se acreditava de imediato ou se aquilo era fruto da imaginação de uma menina em meio ao turbilhão de acontecimentos. Ainda assim, decidiu verificar. Em um fim de tarde, seguiu discretamente até a rua da escola de música e, para sua surpresa, encontrou um homem com características muito semelhantes às descritas pela menina. Ele não fez nada além de observar a distância e, ao notar a presença dela, desapareceu entre as pessoas. Esse episódio a deixou perturbada. Pela primeira vez, sentiu medo real, não por si, mas pela criança que tinha jurado proteger com todas as forças. No entanto, hesitou em contar ao patrão. Temia que ele a acusasse novamente de exagero ou, pior, de inventar histórias para parecer indispensável. O milionário, por outro lado, travava uma batalha interna. As descobertas sobre o possível envolvimento de pessoas ligadas à sua empresa aumentavam sua desconfiança de todos ao redor. Em reuniões, analisava cada palavra de seus sócios e cada expressão de seus funcionários, como se buscasse sinais de traição. Essa paranoia o deixava exausto, mas também alimentava a disciplina obsessiva que sempre o guiara. Foi nesse cenário que aconteceu um jantar revelador. Reunido com alguns amigos de longa data na mansão, o milionário ouviu, entre risos e taças de vinho, comentários sobre a vulnerabilidade de sua vida pessoal.
Um dos convidados chegou a insinuar que a aproximação da empregada com sua filha era conveniente demais. Embora não tivesse coragem de acusá-la diretamente, plantou a semente da dúvida mais uma vez. Naquela noite, após o jantar, o milionário encontrou a empregada ainda acordada, cuidando de detalhes na cozinha. Resolveu confrontá-la. Perguntou, de forma dura, se havia algo que ela escondia dele. A empregada, sentindo-se injustiçada, contou o que tinha visto na frente da escola de música. Esperava que o patrão finalmente entendesse a gravidade da situação, mas, ao contrário, ele reagiu com frieza. Disse que, se realmente tivesse visto alguém, deveria ter avisado imediatamente, não guardado o segredo. As palavras foram como facadas. A empregada se defendeu, dizendo que apenas tentava não alarmar a menina ainda mais, mas o milionário encerrou a conversa com um tom autoritário. Aquela noite terminou com um silêncio pesado que pairou sobre a casa. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. A menina, percebendo a distância entre as duas pessoas que mais confiava, começou a se sentir ainda mais isolada. Seus desenhos se tornaram mais sombrios, retratando muros altos e janelas fechadas, como se expressassem o aprisionamento que vivia. Enquanto isso, os investigadores descobriram algo ainda mais perturbador. O homem misterioso tinha trabalhado, anos atrás, em um projeto de expansão da empresa que nunca saiu do papel. Esse projeto havia sido cancelado após denúncias de corrupção, o que levantava a possibilidade de rancor ou busca por vingança. O milionário, ao ouvir isso, ficou dividido entre encarar como uma ameaça real ou como uma coincidência que o destino insistia em colocar à sua frente. A empregada, pressionada pela família e pela tensão na mansão, pensou seriamente em desistir do emprego. Em sua comunidade, ouviu comentários maldosos de vizinhos que diziam que ela estava se aproveitando da família rica para subir na vida. Essas palavras doíam, mas o que realmente a fazia hesitar era a lembrança da menina correndo para seus braços, pedindo proteção. Deixá-la agora parecia uma traição impossível. Foi nesse momento de vulnerabilidade que uma nova reviravolta aconteceu. Em uma tarde chuvosa, a menina desapareceu por algumas horas. Não havia sinais de invasão na mansão, nem falhas na segurança. Depois de buscas desesperadas, foi encontrada escondida no sótão, assustada, mas segura. Quando perguntada sobre o motivo, revelou que havia ouvido uma conversa do pai ao telefone sobre traição dentro da empresa e acreditou que ele também poderia deixá-la de lado. Esse episódio abalou o milionário como nunca antes. Ele percebeu que o medo excessivo de perder a filha estava, ironicamente, afastando-a dele. Viu em seus olhos a insegurança de uma criança que, em vez de se sentir protegida, se sentia sufocada. Naquela noite, ao ver a filha dormir, o milionário sentiu algo diferente. Pela primeira vez, permitiu-se admitir que não podia resolver tudo sozinho, que sua disciplina e controle não eram suficientes. Entendeu que precisava confiar mais na empregada, que havia provado sua lealdade em momentos cruciais. Ainda que não verbalizasse, algo começava a mudar dentro dele. A rigidez que sempre o definirá começava a dar espaço a uma sensibilidade que ele tanto tentava esconder. Aquela sensação de que algo estava prestes a acontecer nunca deixava o milionário em paz. Nos dias que seguiram o episódio da filha escondida no sótão, ele se esforçou para se mostrar mais presente, ainda que o peso da empresa e as investigações internas o pressionassem. Decidiu reorganizar sua agenda, cancelando compromissos e transferindo responsabilidades para diretores de confiança. Seu maior objetivo passou a ser proteger a menina e recuperar o vínculo que parecia se perder. A empregada, por sua vez, mantinha-se firme. Mesmo diante das críticas, dos olhares de desconfiança e das cobranças da própria família na comunidade, ela se recusava a abandonar a casa. Sabia que a presença dela ao lado da menina fazia diferença. Ao vê-la sorrir ou pedir colo nos momentos de medo, entendia que havia encontrado um propósito maior do que o simples trabalho. Mas o inimigo não dormia. Nas sombras, alguém observava a cada passo. O homem misterioso, agora identificado como ex-funcionário ligado a um projeto falido da empresa, continuava rondando. Havia algo pessoal em seus gestos, uma espécie de ressentimento que ultrapassava a questão profissional. Para ele, atingir a filha do milionário era o golpe perfeito, a forma de ferir onde mais doía. Foi em uma manhã de sábado, quando a mansão parecia respirar alívio depois de dias turbulentos, que o pior aconteceu. A menina, animada, pediu para brincar no jardim. A segurança estava reforçada, guardas posicionados em pontos estratégicos,
mas a distração de alguns minutos foi suficiente. Quando a empregada voltou para buscá-la, encontrou apenas o balanço balançando vazio. O desespero tomou conta da mansão. Guardas correram pelos arredores, os cães foram soltos para farejar, mas não havia sinal da menina. O milionário, ao ser avisado, perdeu o controle. Gritava ordens, exigia respostas, e por um momento, a imagem de homem frio e calculista se quebrou diante do medo de perder o que mais amava. 1 hora depois, o telefone fixo da mansão tocou. Do outro lado, uma voz grave e distorcida exigia que ele não chamasse a polícia. Disse que a menina estava bem, mas que para tê-la de volta, o milionário precisaria pagar um preço alto. Não apenas dinheiro, mas também a revelação de segredos guardados a 7 chaves sobre sua empresa. O milionário, mesmo tomado pela raiva, percebeu que o sequestro não era apenas uma busca por resgate. Era um acerto de contas. O homem por trás da voz queria destruí-lo em todos os aspectos, como pai, como empresário e como ser humano. A empregada, ao ouvir a ligação parcialmente, sentiu o corpo tremer. Sua intuição dizia que ela tinha um papel a desempenhar naquela história. Não poderia simplesmente esperar que os seguranças ou investigadores resolvessem tudo. Conhecia melhor do que ninguém os pequenos hábitos da menina, seus medos, seus esconderijos favoritos, e acreditava que isso poderia ser útil. O milionário, embora ainda desconfiado dela, não teve escolha a não ser aceitar sua ajuda. A polícia foi acionada de forma discreta, sob a condição de que manteriam um silêncio para não colocar a criança em risco. Enquanto isso, a menina vivia momentos de terror. Fora levada para uma casa simples, escondida em uma região afastada da cidade. O sequestrador não a maltratava fisicamente, mas suas palavras eram carregadas de rancor. Contava histórias distorcidas sobre o pai, dizendo que ele era um homem cruel, que havia destruído famílias, que era incapaz de amar alguém de verdade. A criança, confusa, tentava resistir, mas as sementes da dúvida começavam a ser plantadas. De volta à mansão, o milionário reuniu sua equipe de confiança. Precisava decidir se cederia às exigências ou se buscaria outra forma de resgatar a filha. A cada hora que passava, sua ansiedade aumentava. Pela primeira vez na vida, dinheiro e poder pareciam inúteis diante da situação. A empregada, em silêncio, observava o patrão. Sabia que por trás da máscara de dureza, havia um homem desesperado. Criou coragem e se aproximou, dizendo que acreditava ter uma ideia. Propôs que usassem algo que a menina reconhecesse como sinal seguro. Um objeto ou uma lembrança capaz de fazê-la resistir ao medo e entender que o pai estava lutando por ela. O milionário hesitou, mas acabou aceitando. Pegou um pequeno medalhão de prata, presente de família que sempre guardara consigo, e pediu que fosse colocado em uma das entregas falsas exigidas pelo sequestrador. Era arriscado, mas poderia fortalecer a filha emocionalmente. Enquanto a negociação seguia, a polícia rastreava sinais. Câmeras de segurança em bairros periféricos identificaram um carro suspeito, que coincidia com o horário do desaparecimento. A investigação apertava o cerco, mas o sequestrador parecia sempre um passo à frente. Foi em uma noite chuvosa que a tensão chegou ao auge. O sequestrador marcou um ponto de encontro para a primeira parte do acordo. O milionário insistiu em ir pessoalmente, contra todos os conselhos. Disse que não confiava em delegar a vida da filha a terceiros. A empregada, temendo pelo que poderia acontecer, pediu para acompanhá-lo. Ele relutou, mas acabou permitindo. O encontro aconteceu em um galpão abandonado. O milionário entrou. Sozinho, carregando uma maleta cheia de dinheiro. Sua respiração estava pesada, mas sua determinação era inabalável. O sequestrador apareceu nas sombras, mascarado, e disse que aquele era apenas o começo. Exigiu mais, sempre mais, não apenas recursos financeiros, mas a confissão pública de erros do passado. O milionário manteve-se firme. Recusou-se a se humilhar, mas implorou pela filha. O sequestrador riu, disse que a menina estava aprendendo a verdade sobre ele e que em breve nem precisaria ser resgatada, pois escolheria ficar longe por vontade própria. Essa provocação quase fez o milionário perder o controle. No entanto, antes que a situação saísse de vez de suas mãos, a polícia, que monitorava discretamente o local, interveio. Houve perseguição, tiros e correria, mas o sequestrador conseguiu escapar. O milionário voltou para casa sem a filha nos braços, mas com a convicção de que não desistiria até encontrá-la. Na mansão, a empregada consolou a criança em pensamento,
mesmo sem estar presente. Rezava em silêncio, pedindo forças para que a menina resistisse. O milionário, sozinho em seu escritório, olhou para o medalhão vazio em suas mãos e chorou como nunca antes. Entendeu que a maior batalha de sua vida não era contra concorrentes ou inimigos corporativos, mas contra um homem movido pelo ódio e pela vingança. E que, para vencer, precisaria abrir mão do orgulho e confiar em quem estava ao seu lado. Era apenas o começo de uma guerra que iria testar não apenas sua coragem, mas também sua capacidade de amar e proteger. A mansão amanheceu em silêncio pesado. Cada funcionário andava pelos corredores como se estivesse pisando em ovos, temendo estourar de mais uma notícia ruim. O milionário trancou-se no escritório, rodeado por papéis, relatórios e mensagens de investigadores, mas nada daquilo parecia suficiente para devolver sua filha. O rosto abatido refletia não só o cansaço, mas a sensação amarga de impotência. O homem que já havia resolvido crises milionárias com uma canetada agora não conseguia encontrar a própria filha. A empregada, embora discreta, não suportava apenas observar. Passará a noite inteira em claro, sentada na cozinha, lembrando cada detalhe dos últimos dias. Algo dentro dela dizia que podia contribuir mais do que apenas oferecer consolo. Conhecia a menina de perto, seus gestos, suas preferências, até os medos mais escondidos. Com essa convicção, bateu à porta do escritório. O milionário abriu, inicialmente contrariado. Não queria discursos de consolo, muito menos conselhos de alguém de fora de seu círculo de poder. Mas a empregada não recuou. Disse que talvez tivesse algo a acrescentar, uma visão que escapava aos investigadores acostumados a olhar tudo com frieza. Ele respirou fundo, avaliando a insistência, e a deixou entrar. Ela explicou que a menina tinha um hábito curioso. Sempre deixava pequenos sinais quando estava insegura ou em lugares desconhecidos. Pedrinhas alinhadas, desenhos rabiscados em cantos improváveis, dobraduras mal feitas em pedaços de papel. Isso acontecia desde pequena, um modo quase inconsciente de marcar território e chamar atenção para si. A empregada acreditava que, se fosse possível rastrear esses sinais, poderiam ter uma pista do paradeiro da menina. O milionário escutou com atenção. Pela primeira vez desde o sequestro, parecia haver uma fagulha de esperança. Autorizou imediatamente que ela acompanhasse os seguranças em varreduras pela cidade, em busca de qualquer vestígio. Nos dias seguintes, percorreram ruas estreitas, terrenos baldios e casas abandonadas. Não encontraram a criança, mas em um galpão na zona norte descobriram algo inesperado, um rabisco em forma de flor, feito com giz de cera. O coração da empregada disparou. Reconheceu o desenho de imediato. Era a mesma forma que a menina fazia durante as tardes, quando coloria papéis na cozinha. O milionário, ao ver o desenho, apertou o medalhão no bolso. Era a primeira prova concreta de que a filha estava viva e resistindo. Contudo, esse achado trouxe outro desafio. O inimigo sabia que estava sendo rastreado e começou a movimentar-se com mais astúcia. Enquanto a busca se intensificava, a vida na mansão se transformava. Jornalistas cercavam os portões, especulando sobre segredos empresariais e possíveis traições. A pressão da mídia obrigava o milionário a se pronunciar em entrevistas calculadas, onde precisava equilibrar firmeza e vulnerabilidade. Isso lhe custava caro. Cada aparição pública era um sacrifício de orgulho e privacidade, mas sabia que, ao manter a imagem de força, talvez enfraquecesse o sequestrador. A empregada também enfrentava suas batalhas. A família na comunidade a criticava por continuar ao lado do patrão, acusando-a de se envolver em problemas que não lhe diziam respeito. Ela, porém, via naquilo um chamado maior. Não era apenas sobre o trabalho. Era sobre provar que até quem vinha de baixo podia ter importância decisiva em situações extremas. Foi em meio a essa tensão que a segunda reviravolta surgiu. Um dos seguranças encontrou, em uma praça distante, uma boneca de pano abandonada embaixo de um banco. Não parecia ter grande valor, mas a empregada reconheceu a peça. Era a boneca preferida da menina, levada às escondidas na mochila no dia do desaparecimento. A boneca estava rasgada, mas dentro dela havia um bilhete amassado. O bilhete, escrito com letras infantis, dizia apenas 3 palavras: "Estou com medo". O milionário, ao ler a mensagem, desmoronou. Precisou sentar-se, incapaz de conter as lágrimas. A dureza do homem de negócios se despedaçou diante da vulnerabilidade da filha. Foi a empregada quem segurou sua mão e disse que aquilo, apesar da dor, era um sinal de que a menina ainda acreditava no resgate.
decidiram agir de forma mais ousada. Enquanto os investigadores rastreavam a praça, a empregada insistiu que queria fazer parte ativa da busca. O milionário, hesitante, autorizou. A partir daquele momento, ela se tornou não apenas testemunha, mas participante direta do plano. A investigação revelou que a praça ficava próxima a uma antiga oficina, local onde o sequestrador havia trabalhado anos antes. As peças começavam a se encaixar. Era uma área pouco movimentada, perfeita para se esconder sem chamar atenção. O milionário organizou discretamente uma incursão com seguranças e policiais infiltrados. A empregada, ao chegar ao local, percebeu detalhes que escapavam aos olhos dos outros. Uma janela mal fechada, marcas no chão, papéis espalhados. Reconheceu novamente os rabiscos da menina, pequenas flores e figuras simples feitas com carvão. O coração acelerou. Estavam perto. Mas a aproximação não passou despercebida. O sequestrador, atento, percebeu o cerco e fugiu com a criança para outra região. A operação fracassou, mas deixou claro que ele estava acuado. De volta à mansão, o milionário explodiu em frustração. Atirou papéis no chão, gritou com os seguranças e quase perdeu a razão. Foi a empregada quem, mais uma vez, trouxe equilíbrio. Disse que O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Inimigo podia ter escapado, mas agora ele sabia uma verdade fundamental. A menina lutava para deixar rastros, para manter viva a esperança. Isso significava que não estava entregue ao medo. O milionário respirou fundo e reconheceu. Pela primeira vez, olhou para a empregada não apenas como funcionária, mas como alguém indispensável. Pediu desculpas por ter duvidado de sua importância e declarou que confiaria nela dali em diante. Na mesma semana, outra reviravolta atingiu a todos. Uma gravação anônima foi enviada à imprensa, revelando parte das negociações entre milionário e sequestrador. O vazamento escandalizou a cidade. Comentava-se nos jornais, nas feiras livres, nas filas de padaria. O caso deixará de ser um drama privado para se tornar espetáculo público. A pressão aumentou, mas também trouxe algo inesperado: solidariedade popular. Pessoas da comunidade organizaram vigílias, missas e correntes de oração pela menina. A cada esquina do Rio de Janeiro surgiam cartazes improvisados com a frase "Volte logo". Essa mobilização mexeu profundamente com o milionário, que nunca havia sentido tão de perto o calor humano das ruas. A empregada, emocionada, disse que aquele apoio coletivo era prova de que a vida valia mais do que qualquer fortuna. O milionário ouviu em silêncio, absorvendo palavras que até pouco tempo consideraria ingenuidade. O tempo corria. Já se passará mais de um mês desde o sequestro. O ambiente da mansão mudará visivelmente. Plantas antes bem cuidadas começavam a murchar, móveis polidos perdiam o brilho e os corredores estavam tomados por um ar de cansaço e ansiedade. Era como se a própria casa refletisse a luta interna da família. Ainda assim, havia esperança. O milionário, motivado pelas descobertas, passou a se dedicar totalmente ao resgate, abrindo mão de negócios milionários para priorizar a vida da filha. Cada sacrifício vinha com custo, mas também com a sensação de que, dessa vez, estava no caminho certo. Em um momento de vulnerabilidade, tarde da noite, ele confidenciou à empregada seu maior medo: que a filha acreditasse nas mentiras do sequestrador e passasse a rejeitá-lo. A empregada respondeu com firmeza que o amor verdadeiro de um pai não se apaga com palavras envenenadas, e que a criança saberia reconhecer a verdade quando fosse resgatada. Essas palavras ecoaram fundo. Pela primeira vez, o milionário sentiu que não estava sozinho naquela batalha. A cidade seguia vibrante ao redor, com seu calor, suas praias, suas ladeiras cheias de gente e samba nas esquinas. Mas para aquela família, o tempo parecia suspenso. Cada novo dia era mais uma chance de lutar, cada noite em claro era mais uma prova de resistência. E, no meio disso tudo, a empregada humilde e o milionário poderoso se viam unidos por um elo improvável: a determinação de salvar uma criança inocente, custasse o que custasse. O sol nasceu tímido no Rio de Janeiro, mas dentro da mansão não havia claridade que conseguisse iluminar os rostos cansados. A noite tinha sido de debates, telefonemas e estratégias frustradas. O milionário, embora exausto, recusava-se a deitar. Olhava fixamente para o medalhão na palma da mão,
como se aquele objeto pudesse lhe trazer a filha de volta. A empregada entrou com uma bandeja de café, pão fresco e frutas. Tentou convencer o patrão a comer alguma coisa, mas ele apenas tomou um gole de café amargo, como se fosse combustível para manter a mente desperta. Seus olhos vermelhos denunciavam a vigília constante. Foi nesse momento que um dos seguranças entrou às pressas. Disse que haviam rastreado ligações feitas de cabines telefônicas em bairros periféricos. Uma delas coincidia com o horário em que a boneca da menina fora encontrada. O milionário se levantou de imediato, exigindo detalhes. O segurança explicou que a cabine ficava em um ponto movimentado de Madureira, perto de um mercado popular. A empregada insistiu em ir junto. Argumentou que, em locais cheios, ela poderia perceber detalhes que os outros ignorariam. O milionário hesitou, mas acabou aceitando. Chegando ao bairro, o contraste era gritante. Do luxo sufocante da mansão para as ruas coloridas e cheias de vida. Barracas de frutas exalavam cheiro doce de manga e abacaxi, enquanto vendedores gritavam ofertas. O som dos passarinhos se misturava ao barulho das buzinas e das conversas apressadas. O milionário, acostumado a ambientes controlados, parecia deslocado. A empregada, ao contrário, caminhava com naturalidade, cumprimentando algumas pessoas que reconhecia. Perto da cabine, o segurança explicou que não havia câmeras no ponto exato, mas que câmeras próximas podiam ajudar a identificar quem havia usado o telefone. Enquanto investigavam, a empregada notou algo no chão, um pedaço de papel dobrado. Curiosa, abriu e viu um desenho infantil de coração. Era simples, mas para ela não havia dúvida de que era da menina. O milionário ficou paralisado. Era mais uma prova de que a filha estava lutando para se comunicar. No entanto, a descoberta também confirmava que o sequestrador passava por ali e podia estar mais próximo do que imaginavam. A polícia recolheu o papel para análise, mas a empregada guardou mentalmente cada detalhe: o traço tremido, o uso de caneta azul, o canto rasgado. Tudo podia ser uma pista. Nos dias seguintes, novas informações surgiram. A polícia descobriu que o sequestrador usava um carro antigo, um modelo comum, o que dificultava rastrear. Mesmo assim, uma testemunha disse ter visto um homem com uma criança de mãos dadas em uma rua de Vila Isabel. O milionário não perdeu tempo. Organizou uma busca imediata. Na região, a empregada avistou uma casa modesta com cortinas fechadas e uma bicicleta infantil encostada na parede externa. O coração dela disparou. Sussurrou ao patrão que aquela bicicleta parecia do tamanho certo para a menina. O milionário ordenou que os seguranças cercassem o lugar. No entanto, ao entrarem, encontraram apenas uma família simples, assustada com a invasão. O homem da casa explicou que havia comprado a bicicleta usada em uma feira de rua. O milionário, frustrado, pediu desculpas, mas saiu de lá com o peso da decepção nos ombros. Foi nesse instante que a empregada percebeu o quanto ele estava fragilizado. A imagem de homem indestrutível havia se esfacelado. Ela se aproximou, colocou a mão em seu braço e disse que precisavam respirar fundo. Se perdessem a calma, perderiam também a chance de pensar como o inimigo. No caminho de volta, receberam outra ligação. O sequestrador exigia não apenas dinheiro, mas que o milionário confessasse em rede nacional ter prejudicado famílias no passado. A voz carregava rancor, como se houvesse uma vingança pessoal. O milionário, irritado, respondeu que não se curvaria a chantagens. A ligação terminou com risadas sinistras e a promessa de que a menina sofreria mais caso ele não cedesse. A empregada ficou pálida. Disse que precisavam entender quem era esse homem e por que tanto ódio. Só assim conseguiriam prever seus passos. No escritório da mansão, reviraram documentos antigos. Descobriram que anos antes, quando a empresa passou por uma grande reestruturação, dezenas de funcionários foram demitidos. Entre eles, havia um homem que tinha processado a companhia, mas perderá na justiça. Esse homem era conhecido por temperamento explosivo e havia desaparecido desde então. As peças se encaixavam. O milionário sentiu uma pontada de culpa. Nunca havia se importado com as consequências humanas de suas decisões empresariais. Agora, via que alguém havia transformado essa dor em vingança. Com essa descoberta, elaboraram um plano. A empregada sugeriu que usassem um informante da comunidade para circular pelas feiras e ruas populares em busca do sequestrador. Esses ambientes eram familiares para ela e talvez as pessoas falassem com mais facilidade ao ver um rosto conhecido. O milionário concordou e, pela primeira vez,
Confiou plenamente em sua estratégia. Na semana seguinte, a empregada percorreu mercados, padarias e praças. Conversava com vendedores, perguntava de forma discreta. O cheiro de pastel frito, o calor do asfalto e a mistura de músicas populares criavam um cenário vibrante, mas o coração dela batia forte a cada pista nova. Finalmente, em um bar simples, ouviu de um cliente que um homem estranho alugava uma casa no subúrbio e era visto com uma criança. Não deixava a menina sair e parecia desconfiado de tudo. A descrição batia com o perfil do sequestrador. A empregada voltou correndo para a mansão e relatou. O milionário não perdeu tempo. Chamou a polícia, que começou a monitorar o local. A cada dia que passava, coletavam mais indícios: compras de comida infantil, cortinas sempre fechadas, barulhos abafados de brinquedos. O milionário, porém, estava impaciente. Queria agir logo. A polícia insistia em esperar o momento certo para evitar riscos. Esse impasse trouxe discussões acaloradas. O milionário dizia que não aguentava mais, que precisava da filha de volta. A empregada, firme, pediu que ele confiasse. Disse que a pressa poderia colocar tudo a perder. Dias depois, um movimento inesperado aconteceu. O sequestrador saiu de carro com a menina. Os investigadores seguiram discretamente, mas perderam o veículo em meio ao trânsito caótico do centro do Rio. O milionário quase desabou. A empregada, tentando acalmá-lo, lembrou que a filha estava resistindo, deixando sinais. Disse que era preciso acreditar na força da menina e não apenas na investigação. Naquele momento, o milionário percebeu o quanto a empregada se tornará essencial. Não apenas pela coragem, mas pela humanidade que trazia em cada palavra. Ele, acostumado a viver no topo, estava aprendendo com ela o valor da sensibilidade. O caso já se arrastava por 2 meses. A cidade acompanhava cada detalhe. Manchetes, debates em programas de TV, correntes de oração em igrejas e praças. A comoção era geral. E, para o milionário, cada olhar da população era um lembrete de que não estava apenas lutando pela filha, mas também pela própria redenção. A tensão estava no auge. As pistas se acumulavam, mas a resolução parecia sempre escapar por um fio. O milionário sabia que, em breve, teria de tomar uma decisão ousada. E dessa vez, não poderia errar. As noites eram longas e pesadas dentro da mansão. Cada ruído da madrugada parecia um alerta, cada toque de telefone causava sobressalto. O milionário já não distinguia bem os dias das noites. Vivia em constante estado de vigília, como se seu coração estivesse preso a um relógio invisível que contava os segundos até reencontrar a filha. A empregada, por mais cansada que estivesse, mantinha a postura firme. Sabia que, se desmoronasse, ele também cairia. A menina que ela tanto cuidara e aprenderá a amar estava em algum lugar, sofrendo, e era essa lembrança que lhe dava forças. A polícia, depois de semanas de investigação, decidiu intensificar a vigilância na região onde o informante havia relatado movimentos suspeitos. A casa alugada pelo sequestrador era monitorada à distância, por câmeras ocultas e agentes à paisana. O milionário acompanhava cada relatório, mas o tempo parecia escorrer pelas mãos sem que a operação avançasse. Foi numa manhã abafada que os investigadores confirmaram a presença da menina na residência. Um vizinho relatou ter ouvido voz infantil pedindo água. O coração do milionário disparou. A certeza de que sua filha estava ali reacendeu a chama que ele temia perder. A polícia, no entanto, queria esperar. Precisavam de mais informações para agir com segurança, mas o milionário não suportava a ideia de adiar. A cada minuto, imaginava a filha em risco. A empregada percebeu seu desespero e tentou convencê-lo a manter a calma. Disse que a pressa poderia transformar o resgate em tragédia. Ele a ouviu em silêncio, mas por dentro a impaciência queimava como fogo. Naquela noite, ele a chamou no escritório. Disse que não aguentava mais e que planejava agir por conta própria. A empregada se assustou. Implorou que ele não fizesse nada sem apoio. Disse que não poderia permitir que ele colocasse a vida em risco. O milionário olhou nos olhos dela e respondeu que não podia abandonar a filha à própria sorte. Foi então que a empregada tomou uma decisão arriscada. Se ele fosse, ela iria junto. Não deixaria que ele enfrentasse o inimigo sozinho. O milionário, tocado pela coragem dela, concordou. Na madrugada seguinte, sem avisar a polícia, saíram em um carro discreto. 2 seguranças os acompanhavam, mas mantiveram distância.
O plano era se aproximar silenciosamente e confirmar a presença da menina. Chegaram à rua estreita e mal iluminada. O ar cheirava a umidade e lixo acumulado. Cães latiam ao longe. A empregada segurava uma lanterna pequena, escondida na palma da mão. O milionário, armado apenas com a determinação, sentia o coração bater tão forte que parecia ecoar pelo silêncio da madrugada. Se aproximaram da casa. Pelas frestas da cortina, uma luz fraca de lâmpada amarela denunciava que alguém estava acordado. O milionário respirou fundo. A empregada o segurou pelo braço, pedindo cautela. Decidiram observar primeiro. Enquanto aguardavam, ouviram um som que fez o corpo deles tremer, um choro abafado. Era a menina. A empregada reconheceu de imediato. O milionário quase perdeu o controle, mas ela o segurou firme. Disse que precisavam pensar. Foi nesse momento que a porta da casa se abriu. O sequestrador saiu para jogar um saco de lixo na rua. Era um homem magro, de olhar perdido e semblante endurecido. Tinha uma cicatriz no rosto, que refletia a dureza de anos de rancor acumulado. Assim que voltou para dentro, o milionário quis invadir, mas a empregada o convenceu a esperar um pouco mais. Precisavam de uma distração. Então, ela teve uma ideia. Usando um celular antigo, ligou para a própria casa, chamando a atenção do sequestrador que, intrigado com o toque do aparelho esquecido no chão, se afastou da sala por alguns instantes. Esse foi o momento. O milionário e a empregada se esgueiraram até a janela. Viram a menina sentada em um colchão no chão, abraçada a uma boneca suja. Seus olhos estavam marejados, mas ainda havia esperança no olhar. Ela não chorava alto. Apenas sussurrava, como se soubesse que precisava se manter forte. O milionário quase gritou, mas a empregada colocou a mão sobre sua boca. Precisavam ser rápidos e silenciosos. De repente, um estalo no assoalho denunciou a presença deles. O sequestrador surgiu na sala, com expressão furiosa. Reconheceu de imediato o milionário e apontou uma faca. Disse que aquela era sua vingança e que ninguém o impediria. O milionário se colocou à frente, protegendo a empregada. O sequestrador começou a gritar que tinha perdido tudo por culpa dele, que sua família passará fome e que agora ele entenderia o que era sofrer. O milionário tentou argumentar, disse que podiam conversar, que nada justificava ferir uma criança. Mas o homem estava tomado pelo ódio. A empregada, em um ato rápido, pegou um objeto pesado da cozinha que estava próximo à janela e arremessou no chão, distraindo o agressor. Nesse instante, o milionário avançou, empurrando-o contra a parede. A luta foi intensa. O barulho ecoava pela rua silenciosa. O sequestrador era ágil, mas o milionário tinha a força da fúria paterna. Conseguiram derrubar a faca, que deslizou pelo chão. A empregada correu até a menina, pegou-a no colo e a abraçou com todas as forças. A menina chorava, mas seu alívio era visível. Os vizinhos começaram a sair às janelas. Alguém chamou a polícia. Quando as sirenes se aproximaram, o sequestrador tentou fugir, mas foi contido pelos seguranças que aguardavam do lado de fora. Preso, gritava que aquilo não acabaria ali, que havia mais pessoas dispostas a se vingar. O milionário não se importou. Só tinha olhos para a filha, que agora estava segura nos braços da empregada. Ele se ajoelhou diante da menina, chorando como nunca havia chorado antes. Pediu perdão por todo o sofrimento. A filha, ainda assustada, acariciou o rosto dele e disse que sabia que ele viria. A multidão que se formou na rua aplaudiu o resgate. Pessoas se emocionavam com a cena, comentando que era um milagre em meio a tanta dor. De volta à mansão, a menina foi examinada por médicos e recebeu todo o cuidado necessário. A empregada permaneceu ao lado dela, como sempre. O milionário, exausto, sentiu que finalmente podia respirar. Nos dias seguintes, a imprensa noticiou cada detalhe. O país inteiro acompanhou a história, emocionado. O milionário, que antes era visto apenas como um homem frio e distante, agora era reconhecido como um pai que não mediu esforços para salvar a filha. A empregada, por sua vez, ganhou destaque como a mulher corajosa que arriscou a própria vida para proteger a criança. Mas para ela, não havia glória. O que importava era ver a menina sorrir novamente. O milionário sabia que ainda teria de lidar com as consequências da vingança e com a possibilidade de outros inimigos surgirem, mas naquele momento apenas uma certeza importava: sua filha estava de volta. E ao olhar para a empregada,
compreendeu que nunca teria conseguido sozinho. A mansão estava em silêncio desde o dia do resgate. Os corredores pareciam mais largos, mas também mais pesados. A cada passo, o milionário sentia o peso do que havia acontecido, não apenas pela luta física com o sequestrador, mas pelas marcas que sabia que ficariam em sua filha. Ela estava de volta, protegida, mas os olhos ainda carregavam o reflexo de noites de medo. A menina dormia em seu quarto, cercada por bonecas novas e bichos de pelúcia comprados às pressas pelo pai na tentativa de trazer de volta a alegria perdida. Mas os brinquedos permaneciam no canto, intactos. Ela preferia segurar a boneca velha que trouxera do cativeiro, símbolo da resistência que mantivera viva. A empregada, fiel à sua promessa, não desgrudava da criança. Dormia em uma poltrona ao lado da cama, pronta para acalmar qualquer pesadelo. Muitas vezes, era o grito da menina na madrugada que a despertava. O milionário vinha correndo, o coração disparado, e encontrava a filha agarrada à empregada, buscando proteção. Por mais que doesse, ele sabia que a confiança dela estava naquele colo simples, e não em seus braços. A primeira grande decisão foi chamar psicólogos infantis especializados em traumas. Os médicos vieram, analisaram e sugeriram acompanhamento diário. O milionário, acostumado a resolver tudo com dinheiro e rapidez, se sentiu impotente ao ouvir que o processo seria lento. O coração dele queria resultados imediatos, mas a mente começou a aceitar que as feridas invisíveis não cicatrizam com pressa. A rotina da casa mudou. O milionário cancelou compromissos de negócios e passou a ficar em casa. Pela primeira vez em anos, passou a acompanhar as refeições com calma, a assistir televisão na sala com a filha, a ouvir os conselhos da empregada. Descobriu prazeres simples que antes nunca percebera, como caminhar descalço pelo jardim ou sentir o cheiro de pão assando na cozinha. Mas essa aproximação trouxe também desconforto. A filha, em alguns momentos, se recusava a ficar sozinha com ele. Não porque o rejeitasse, mas porque ainda associava a presença paterna ao medo do que viveu. O milionário chorava em silêncio nesses instantes, sentindo que havia falhado como pai. A empregada, sempre atenta, o lembrava de que o amor se constrói na paciência, não na imposição. Havia ainda pressão externa. A imprensa continuava acompanhando cada passo da família. Fotógrafos se aglomeravam nos portões, vizinhos curiosos comentavam, repórteres tentavam arrancar declarações da empregada. O milionário, preocupado, reforçou a segurança, mas sabia que não podia blindar completamente a vida da filha. No meio disso, surgiram também questionamentos da própria sociedade. Alguns acusavam o milionário de negligência por não ter protegido a menina antes. Outros o exaltavam como herói. Esse julgamento público corroía por dentro, e o conflito interno se intensificava. Ele se via dividido entre o empresário implacável e o pai vulnerável. A empregada, por sua vez, enfrentava outra batalha. Recebia ligações de parentes distantes, que agora se lembravam dela apenas para pedir ajuda, imaginando que havia recebido recompensas do patrão. Ela sabia que o milionário a valorizava, mas não queria ser vista como alguém que buscava ganhos materiais. Sua motivação continuava sendo apenas a segurança da menina, e isso a fortalecia. Certo dia, durante uma tarde nublada, a filha do milionário pediu algo inesperado. Queria voltar à escola. A empregada apoiou a ideia, mas o milionário hesitou. Temia novos riscos, novos traumas. A psicóloga, no entanto, reforçou que o convívio escolar seria parte essencial da recuperação. Depois de muita resistência, ele cedeu. O retorno à escola não foi fácil. As crianças a cercaram com curiosidade, algumas fizeram perguntas dolorosas, outras demonstraram carinho genuíno. A menina chorou na primeira semana, mas, com o tempo, voltou a sorrir em pequenas doses. A empregada passou a levá-la e buscá-la todos os dias, permanecendo sempre por perto. Enquanto isso, o milionário começou a repensar a própria vida. O império que havia construído já não lhe parecia tão importante. Seus sócios reclamavam de sua ausência, acionistas pressionavam, mas ele decidiu delegar grande parte do trabalho. Sua prioridade agora era estar presente para a filha, ainda que isso custasse parte da fortuna. A cidade também deixava marcas na trama. O trânsito caótico de São Paulo, os barulhos constantes da metrópole e a sensação de insegurança o fizeram considerar mudar para o interior. A empregada, nascida em uma pequena cidade de Minas Gerais, sugeriu que uma mudança de ambiente poderia trazer paz à menina. O milionário não descartou a ideia,
mas queria ter certeza de que não estaria apenas fugindo de seus próprios fantasmas. Os meses seguintes foram de altos e baixos. Havia dias de progresso, em que a menina brincava livremente no jardim, ria com a empregada e até se sentava no colo do pai para ouvir histórias. Mas havia também recaídas, em que chorava por horas, assustada com sombras no quarto ou ruídos no telhado. Cada vitória era conquistada com esforço. Quando finalmente conseguiu dormir uma noite inteira sem pesadelos, o milionário e a empregada se abraçaram em lágrimas. Foi uma conquista pequena aos olhos do mundo, mas gigantesca para eles. O custo, no entanto, era evidente. O milionário já não frequentava reuniões sociais, evitava festas e recusava viagens de negócios. Muitos o chamavam de recluso, mas ele aceitava o preço. Descobria, pouco a pouco, que a maior riqueza não estava em cofres, mas em momentos de afeto verdadeiro. A empregada, por outro lado, enfrentava dilemas silenciosos. Começava a se perguntar até onde poderia se envolver emocionalmente naquela família. Amava a menina como filha, respeitava o patrão, mas sentia que sua vida própria havia parado. Ainda assim, não conseguia se afastar. Foi numa noite chuvosa, em que a luz da mansão caiu por algumas horas, que o milionário mostrou um lado de si que ninguém conhecia. Sentado à mesa da cozinha, iluminado por velas, contou à empregada que sempre temera não ser suficiente. Disse que, apesar da fortuna, carregava um vazio antigo, resultado da ausência de afeto em sua infância. Revelou que talvez fosse esse o motivo de ter se dedicado tanto aos negócios, esquecendo-se da filha até que fosse tarde demais. A empregada ouviu em silêncio, com os olhos marejados. Disse que a mudança já havia começado, que ele não precisava provar nada ao mundo, apenas a filha. Foi a primeira vez que ele se permitiu chorar diante dela sem vergonha. O tempo, embora lento, cumpria seu papel. O jardim da mansão florescia, refletindo o início de uma nova fase. A menina passou a brincar com outras crianças em encontros discretos organizados pela escola. O milionário, mesmo inseguro, começou a sorrir de novo. O passado ainda estava presente como sombra, mas a esperança ganhava espaço. A cada dia, os laços entre o pai, a filha e a empregada se fortaleciam. E embora houvesse ainda muito a superar, a sensação de que estavam construindo algo maior que qualquer fortuna se tornava cada vez mais clara. O milionário finalmente compreendia que salvar a filha não significava apenas tirá-la do cativeiro, mas sim ajudá-la a recuperar a confiança na vida. E nesse processo, descobria que também estava salvando a si mesmo. O inverno se aproximava no Rio de Janeiro, trazendo dias mais curtos e noites frias que invadiam cada canto da mansão. A filha do milionário, embora mais segura, ainda apresentava momentos de medo repentino. Os pesadelos eram menos frequentes, mas ainda vinham acompanhados de choro silencioso. Cada vez que o pai ou a empregada percebia um tremor em seus ombros, lembrava-se da vulnerabilidade que ainda precisava ser cuidada com paciência. O milionário, que já havia delegado grande parte das tarefas de seu império, dedicava quase todas as horas à recuperação emocional da filha. Cada passo no jardim, cada história lida à noite, cada exercício de respiração para acalmá-la era um ato de resistência. Ele sentia que, embora a ameaça do sequestrador tivesse acabado, a batalha mais complexa estava dentro de casa: reconstruir a confiança, ensinar que o mundo podia ser seguro novamente. A empregada continuava sendo o elo entre eles. Observava cada gesto da menina, compreendendo que as palavras não conseguiam expressar. Ela também auxiliava o milionário, lembrando de que pequenas vitórias eram tão importantes quanto grandes conquistas. Um dia, enquanto passeavam pelo bairro, a menina encontrou uma pequena praça perto de uma escola. Correu até o balanço, mas parou ao perceber outras crianças. Olhou para o pai com hesitação. O milionário sorriu e disse que podia tentar, mas sem pressa. A empregada se aproximou e sugeriu que ficasse por perto, mas sem impor nada. A menina deu passos lentos, observando as outras crianças, até que finalmente subiu no balanço, sorrindo com timidez. O coração do milionário disparou. Era uma vitória silenciosa, mas intensa. No entanto, nem tudo seguia tranquilo. Surgiu uma nova prova quando um antigo funcionário da empresa enviou mensagem sugerindo que o milionário não cuidara bem da própria filha. Comentários em redes sociais criticavam sua ausência antes do sequestro, questionavam seu caráter e levantavam suspeitas sobre sua capacidade de proteger a família. O milionário se sentiu esmagado pela culpa. A empregada, vendo a angústia dele,
Pediu que se concentrasse no presente e nas ações que realmente importavam. Disse que a opinião alheia nunca poderia se sobrepor à verdade que eles viviam diariamente. Foi então que uma reviravolta inesperada aconteceu. A filha encontrou uma carta escondida em um armário da antiga casa do sequestrador, entregue por alguém que se dizia amigo da criança durante o período de cativeiro. O conteúdo não era ameaçador, mas revelava detalhes sobre o modo como a menina resistiu, registrou sinais e manteve esperança. A empregada leu a carta e ficou emocionada. Para o milionário, foi uma prova do quão corajosa a filha havia sido, enfrentando sozinha o medo que parecia intransponível. A situação trouxe uma decisão difícil. O milionário percebeu que era hora de mostrar à filha que podia confiar completamente nele, mas também precisava ensiná-la a lidar com o passado sem que isso se tornasse um peso. Ele organizou uma viagem curta para um sítio no interior, longe de jornalistas e olhares curiosos. Seria um teste de confiança e intimidade, um período para reconstruir laços sem pressões externas. Durante a viagem, enfrentaram diversos obstáculos. O carro quebrou em uma estrada de terra, obrigando-os a caminhar com a menina no colo da empregada. Uma tempestade repentina quase os obrigou a se abrigar em uma construção abandonada, mas a experiência, embora difícil, trouxe risadas e uma sensação de superação. A filha começou a perceber que podia enfrentar desafios ao lado do pai e da empregada, que sempre a protegiam. No sítio, a menina encontrou animais e árvores diferentes do que conhecia. A empregada ensinou a alimentá-los, mostrando que pequenas responsabilidades eram divertidas e fortaleciam a confiança. O milionário participou ativamente, aprendendo a lidar com a simplicidade e a perceber que riqueza nem sempre está ligada a dinheiro. Durante uma tarde de sol, a empregada sugeriu que fizessem um quadro de gratidão, onde cada um escreveria ou desenharia algo que fosse importante. A menina desenhou flores e o pai sentado ao lado dela. O milionário, emocionado, escreveu palavras simples, mas carregadas de amor. Prometo estar sempre presente. Esse momento consolidou o vínculo entre eles de forma silenciosa, mas intensa. De volta à cidade, receberam outra notícia inesperada. Um antigo vizinho da menina disse que o sequestrador estava tentando contatá-la através de mensagens digitais. A criança, apesar de assustada, não se deixou influenciar. A empregada conversou longamente com ela, explicando que algumas pessoas agiam movidas pelo rancor, mas que ela agora estava protegida. O milionário reforçou a segurança digital e emocional, garantindo que não havia risco real, apenas preocupação residual. A relação entre a filha e o milionário começou a se transformar. Ele já não via apenas a menina assustada e dependente. Percebia uma criança corajosa, capaz de expressar sentimentos, fazer escolhas e até impor limites. A empregada auxiliava nesse processo, mantendo uma presença calma e segura. Outra reviravolta ocorreu quando a imprensa tentou divulgar fotos da menina, mesmo com restrições legais. O milionário reagiu rapidamente, protegendo a identidade da filha e reforçando as barreiras entre vida privada e público. A empregada permaneceu ao lado, dando suporte emocional tanto à menina quanto ao patrão. A tensão aumentou, mas reforçou a união entre eles. No decorrer das semanas, pequenas vitórias se acumularam. A menina voltou a sorrir com frequência, a brincar com outras crianças, a demonstrar curiosidade sobre o mundo. Cada passo era celebrado discretamente pelo milionário e pela empregada, conscientes de que o progresso vinha de esforço constante e paciência. O milionário, por sua vez, também mudava. Aprendia a delegar, a ouvir mais, a sentir empatia e reconhecer seus próprios limites. Descobria que ser forte não significava agir sozinho, mas confiar e compartilhar responsabilidades. Essa transformação afetava não apenas a vida familiar, mas também a condução de seus negócios, que se tornavam mais humanos e sensíveis às necessidades das pessoas. Em um domingo ensolarado, enquanto passeavam pelo bairro em que a filha estudava, a empregada comentou como tudo parecia diferente agora. A menina ria, interagia com amigos, corria e explorava o mundo com confiança. O milionário observava, emocionado, percebendo que o maior tesouro não estava em cofres ou propriedades, mas ali, no sorriso da filha e na presença firme da mulher que os unira. A última reviravolta desse período se deu quando a filha escreveu uma carta para o sequestrador, expressando de forma simples que agora estava segura e feliz. A carta não foi enviada, mas foi um símbolo de encerramento. Ela mostrava que a criança tinha superado o medo, recuperado a confiança e aprendido que podia lidar com o passado sem carregar rancor. A empregada, que acompanhava a cada passo,
sentiu uma paz profunda. O milionário, observando a filha, percebeu que o vínculo construído através do esforço, da coragem e da paciência era a maior vitória de todas. Eles haviam passado por provações, superado medos e restaurado uma vida que parecia perdida. O inverno se aproximava do fim, e com ele uma sensação de renascimento. A mansão, antes silenciosa e pesada, agora estava cheia de risos e vozes alegres. Cada cômodo refletia o esforço de reconstrução, cada gesto de cuidado reforçava a união entre pai, filha e empregada. A história que antes parecia cheia de dor e incerteza agora se transformava em esperança. O milionário sabia que desafios ainda existiriam, mas sentia-se pronto para enfrentá-los ao lado de quem realmente importava. A filha, mais forte e confiante, aprendeu que podia confiar no amor e na proteção daqueles que se dedicavam a ela. E a empregada, silenciosa heroína de toda essa jornada, descobriu que a coragem e a dedicação podiam transformar vidas, aproximar corações e criar laços que o tempo jamais apagaria. O sol da manhã iluminava a mansão com uma luz suave e acolhedora. Pela primeira vez em muitos meses, o milionário sentiu que podia respirar sem o peso constante do medo e da angústia. A filha, sentada no jardim, ria ao correr atrás de uma borboleta, suas mãos pequenas tentando tocar a leveza do voo colorido. A empregada, ao lado dela, observava com um sorriso sereno, sentindo a recompensa de todo o esforço e coragem que dedicara à proteção da criança. Nos últimos meses, cada momento havia sido uma prova de paciência, coragem e amor. O milionário aprendeu que riqueza e poder não substituem presença e afeto, que a segurança emocional é mais valiosa do que qualquer fortuna. A filha, antes assustada e desconfiada, agora sorria com frequência, explorava o mundo com curiosidade e confiava nos braços de quem a amava. A rotina da casa finalmente se estabilizava. As manhãs eram preenchidas com atividades simples, como café da manhã em família, leituras e passeios curtos pelo bairro. A empregada acompanhava a menina em cada passo, reforçando a sensação de proteção e confiança. O milionário, por sua vez, participava de cada instante, redescobrindo a alegria de pequenas coisas, sentir o sol no rosto, ouvir o canto dos pássaros, perceber a risada genuína da filha. Uma reviravolta inesperada, mas positiva, aconteceu quando a escola da menina organizou uma exposição de arte infantil. Ela apresentou desenhos que retratavam sua experiência e sua recuperação. Os professores e colegas aplaudiram, emocionados. Para o milionário, foi a prova concreta de que o processo de cura estava funcionando. Ele olhou para a empregada e, sem palavras, ambos compartilharam um olhar de alívio e felicidade. Enquanto a menina comemorava suas pequenas conquistas, o milionário recebeu uma visita inesperada de antigos sócios. Eles queriam discutir negócios urgentes, mas perceberam rapidamente que sua prioridade havia mudado. Ele explicou que a família agora vinha em primeiro lugar e que decisões financeiras seriam tomadas sem comprometer o bem-estar da filha. Para alguns, isso parecia uma perda. Para ele, era verdadeira vitória. O casal e a criança também tiveram que enfrentar obstáculos emocionais. A menina ainda demonstrava momentos de insegurança, e o milionário precisou aprender a lidar com suas próprias frustrações, compreendendo que nem sempre poderia resolver tudo com dinheiro ou pressa. A empregada, firme e paciente, guiava cada situação, incentivando a comunicação aberta e o respeito aos limites da criança. Certo dia, a filha perguntou sobre o período em que esteve longe. A empregada, com cuidado, contou que ela havia sido muito corajosa, que resistira e nunca perderá a esperança. O milionário acrescentou palavras de orgulho e arrependimento, confessando que sentia muito por não ter percebido antes a importância de estar presente. Esse diálogo abriu espaço para emoções sinceras, abraços longos e lágrimas compartilhadas. A menina finalmente sentiu que podia expressar o que vivia por dentro. As mudanças na cidade também refletiam-se na vida da família. O bairro que antes parecia caótico, cheio de barulho e movimento, agora era palco de encontros tranquilos. O mercado da esquina se tornará ponto de brincadeiras seguras, e os vizinhos, que antes olhavam com curiosidade, passaram a respeitar a privacidade da família, entendendo o trauma que haviam superado juntos. A empregada, por sua vez, começou a receber reconhecimento discreto da comunidade. Pessoas que acompanhavam a história se aproximavam para cumprimentá-la, agradecendo pela coragem e dedicação. Mas para ela, a maior recompensa era ver a menina sorrir e ouvir o milionário, finalmente, dizer que confiava nela completamente. Em paralelo, surgiram pequenas subtramas de superação. O milionário, preocupado com a segurança da filha,
aprimorou medidas digitais e físicas, mas também passou a ensinar à criança noções de autonomia, respeito e percepção do mundo. A menina começou a participar de atividades sociais leves, aprendendo que podia interagir com segurança e que não precisava ter medo de pessoas desconhecidas. Outra reviravolta importante aconteceu quando um vizinho compartilhou que o sequestrador havia tentado contatá-la novamente através de cartas e bilhetes deixados discretamente. A menina, fortalecida, mostrou à empregada e ao pai. Eles riram juntos, percebendo que ela estava mais segura emocionalmente e capaz de lidar com tentativas de intimidação sem desespero. Esse episódio reforçou a sensação de que o pior havia passado e que a família estava pronta para seguir em frente. Durante uma tarde de domingo, o milionário levou a filha e a empregada para um passeio no Pão de Açúcar. A cidade vista de cima, com suas cores, luzes e movimento, trouxe um novo sentimento de liberdade. A menina ria, apontava barcos na baía e sorria ao sentir o vento no rosto. O milionário, segurando a mão da filha, percebeu que cada obstáculo superado havia tornado aquele momento ainda mais significativo. No caminho de volta, passaram por uma feira popular, onde a empregada conhecia todos os vendedores. O cheiro de frutas frescas, pão de queijo e bolo de fubá enchiam o ar. A menina se aproximou de uma barraca de doces, escolheu alguns e ofereceu à empregada e ao pai. Eles aceitaram, rindo juntos. A cena simples, porém carregada de emoção, simbolizava o quanto a vida cotidiana poderia ser rica em momentos de amor e aprendizado. Em casa, a filha organizou uma pequena festa para celebrar sua volta à rotina e o fortalecimento do vínculo familiar. Convidaram apenas pessoas próximas e discretas. O milionário, emocionado, assistia a cada gesto da menina, percebendo o quanto ela havia crescido e se tornado resiliente. A empregada, observando a cena, sentiu que sua missão havia atingido um ápice de realização, mas que a jornada de cuidado continuaria, agora com alegria e menos medo. Uma última reviravolta significativa ocorreu quando o milionário percebeu que o processo de cura da filha também o transformará. Ele estava mais humano, atento, paciente e vulnerável, características que antes escondia atrás de fortunas e títulos. Compreendeu que riqueza não era medida apenas pelo dinheiro, mas pelo amor e dedicação que podia oferecer. A empregada, que sempre via nele potencial para transformação, sentiu satisfação ao perceber que o homem que parecia distante agora era inteiramente presente e conectado. A vida seguiu com um ritmo mais equilibrado. O milionário retomou algumas atividades de trabalho, mas sempre garantindo que não interferissem no bem-estar da filha. As pequenas vitórias se somaram, construindo uma rotina sólida e cheia de afeto. Cada passo, cada sorriso, cada abraço se tornava símbolo de superação. A filha, agora mais confiante, passou a participar de atividades extracurriculares, desenvolvendo habilidades e interesses que antes pareciam inalcançáveis. A empregada continuava ao lado, garantindo que a segurança, a atenção e o carinho estivessem sempre presentes. O milionário finalmente compreendeu que o verdadeiro poder estava na capacidade de proteger, amar e ensinar. Ele olhou para a filha, que corria no jardim com a empregada, e sentiu uma paz profunda, consciente de que os desafios enfrentados os haviam tornado mais fortes, unidos e felizes. No final, o trio se reuniu no terraço da mansão, observando o pôr do sol sobre a cidade. A filha no colo da empregada, mãos dadas com o pai, sorria. O milionário, emocionado, segurava o medalhão que carregava desde o início da saga. Ele sabia que havia perdido noites de sono, enfrentado perigos e superado medos, mas agora tinha certeza de que cada esforço havia valido a pena. As luzes da cidade começavam a acender, refletindo nos olhos da filha, da empregada e do milionário. Era a imagem de um recomeço. Todos os traumas, medos e desafios haviam dado lugar a uma vida mais plena, cheia de afeto, respeito e confiança. O amor, a coragem e a perseverança transformaram não apenas a história da menina, mas também do milionário e da empregada, que se tornaram parte inseparável da vida dela. E assim, o final chegou com alegria e emoção, mostrando que mesmo após provas difíceis, a força do coração humano, a coragem de enfrentar desafios e a dedicação em proteger quem se ama podem transformar qualquer história em um verdadeiro conto de superação e felicidade. Fim. Chegou até o fim? Então escreve fé nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.